Quanta honra. É uma alegria para mim estar aqui nessa casa, nesse púlpito. E quase que o pastor acertou. Eu pensei em uma pérola. Nós vamos falar de pérolas hoje. Abra sua Bíblia comigo em Cânticos dos Cânticos. Sempre que a gente quer dizer que alguma coisa atualmente é boa, a gente diz melhor do mundo, né? A melhor. Os judeus dizem o Cântico dos Cânticos, quer dizer, é o melhor. Quando eles querem enfatizar uma coisa, capítulo 4, verso 9. Nós sabemos que o Cântico dos Cânticos foi escrito pelo rei Salomão e foi uma fala dele com a sunamita e fazendo uma analogia à igreja e ao noivo, ao Cristo, né? Então, em Cantares 4, verso 9, olha o que o noivo diz. Arrebataste o meu coração, minha irmã noiva minha, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares e uma só pérola do seu colar. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que ela inunde os nossos corações hoje, nessa certeza, Senhor, que teu Espírito, que o mundo não pode conhecer, habita em nós e habitará em nós para sempre. Que o seu nome seja louvado e glorificado através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Processo da pérola. Acho que todo mundo já ouviu falar como que a pérola é fabricada, não é? Tem um livro do Rubem Alves que diz: ostra feliz não produz, não faz pérolas. A ostra, molusgo, lá no fundo do mar, quando é invadida por um grão de areia que fere profundamente a sua estrutura, ela tem uma forma de se defender. Ela envolve com um produto, com uma substância que tem no seu interior chamada madrepérola. Ela envolve aquele grão de areia várias vezes, até que ele deixe de machucá-lo. Ele deixa de ter arestas e passa a ter uma forma redonda que não machuque. E isso é uma analogia que a palavra de Deus nos mostra aqui, mas isso é explicado através da ciência. E Rubem Alves escreveu esse livro, né? Que nenhuma ostra que é feliz produz pérolas. Quer dizer, nós sabemos que não há nada que nós façamos que o Senhor nos amará mais. Amém? Nós também sabemos que nada que façamos o Senhor nos deixará de amar um pouquinho. O Senhor nos amará menos. Amém também? Mas existe uma coisa que chama a atenção do Senhor. Quando nós pegamos a nossa dor e transformamos ela em beleza. O Senhor olhou para o colar de pérolas e disse: você arrebatou o meu coração com um só dos teus olhares e uma só pérola do seu colar. Então, nós podemos sim tocar o coração do nosso Deus. Como? Quando nós transformamos as adversidades, as coisas que nos vêm para nos assolar, para nos matar, para nos destruir, nós conseguimos envolver com a nossa madrepérola e transformar isso numa joia para arrebatar o coração do nosso rei. Então, fazendo a analogia, a pérola, ela é uma cicatriz. A cicatriz, ela nos mostra que existe uma dor, existiu um profundo ferimento no nosso corpo. Quando a gente olha para a cicatriz, quem aqui tem uma cicatriz? A gente lembra da dor? Lembra?
Lembra o que aconteceu? Mas dói? Não. Assim é o perdão. A pérola é uma cicatriz produzida pelo molusgo. Mas a cicatriz que nós carregamos muitas vezes no nosso corpo, ela é um sinal de que nós vencemos. Existem cicatrizes profundas, existem pequenas. Quem não tem uma no joelho? Muitos de nós têm no queixo, né? Crianças. Cotovelo, Fábio, né? Eu tenho uma cicatriz gigante no meu ventre. Uma em 2018, de 120 pontos aqui. E outra o ano passado, na correção dela, que eu nem sei quantos pontos, é mais, porque dá a volta. E quando eu olho para aquilo, pode ser assim, uma coisa que não é muito no padrão da beleza dos dias de hoje, mas me faz lembrar que eu venci. Com a graça de Deus, eu venci a morte o ano passado, depois de perder o meu marido. Ano passado eu perdi meu marido, minha saúde, que eu ainda estou recuperando, perdi meu emprego também. Mas nunca, nunca na história da minha vida eu falei tanto do amor de Deus. Nos hospitais, em algumas igrejas, no nosso PG. E o Espírito Santo ele te enche de graça, ele te dá o segredo que está em Romanos. Abra comigo, capítulo 5 de Romanos. Romanos 5. É engraçado que antigamente a gente falava, abra sua Bíblia, e tinha aquele som agora hoje é a tela, né? A gente nem ouve o som das folhas passando. Romanos 5, a partir do verso 3. A justificação pela fé é a paz com Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência a esperança, que nunca desaponta. Então, se a gente quer ter experiências com Deus, precisamos passar pela tribulação. E aí, gente? Porque muitas vezes o modelo do mundo, existe até uma frase por aí que diz que o importante é... O que é importante? Que as pessoas sempre dizem? O importante é ser feliz. Fugimos da dor. Fugimos de situações de confronto. Fugimos de situações que não são favoráveis nem confortáveis para nós. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Meu Deus, como é difícil. Porque a tribulação, ela produz a paciência. A paciência produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. A experiência que Davi, quando viu Golias afrontando o exército de Israel, falou: eu venci o leão e o urso, esse gigante também eu vou vencer. Quanto mais tribulações, mais paciência temos a passar por elas de novo. Quando a gente é jovem, a gente não tem muita paciência com sofrimento. Quer dizer, na verdade, não fomos criados para sofrer. A nossa estrutura é, volta, viver no jardim, ver Deus todos os dias, não experimentar dor, não envelhecer. Envelhecer não é uma coisa legal e não é normal mesmo. Principalmente morrer, sentir dor, ficar longe de quem a gente ama. A gente foi criado para morar num jardim. E nós fomos expulsos desse jardim junto com Adão e obrigados a viver um mundo que nos é hostil. E ainda mais nós que nos declaramos filhos de Deus, servos do Senhor. O mundo fica mais hostil ainda. Como então nos gloriar nas tribulações? É fácil? Quando vem a tribulação, você se lembra de glorificar? Eu costumo dizer que a vida com Deus é como um videogame. Você supera a primeira fase e aí fica mais difícil.
Aí você supera de novo, mais difícil. Cada vez mais difícil. Então o segredo é o quê, irmãos? Engrossar o couro mesmo. O negócio é, né? Porque se tem uma coisa que o Senhor não nos dá, em momento nenhum, a Bíblia nos fala que o Senhor nos dá ânimo. Ânimo vem do grego alma. Todas as vezes que o Senhor encontrou alguém e o convocou para alguma missão, seja no Antigo Testamento, e Jesus disse muito, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por quê? O ânimo é o resultado das experiências que você teve com Deus. Elas te trazem a certeza que sozinho você nunca vai estar. Porque Jesus não morreu somente para que nós triunfemos nessa vida. Paulo diz, né, se você aguarda nessa vida, somente nessa vida, as coisas de Deus, você é o mais miserável de todos os homens. Enquanto nós projetamos e gastamos toda a nossa energia nesse mundo, se vivermos aos 80, 90 anos, vivemos muito, quando o Senhor nos chama a contemplar a eternidade, buscar as coisas lá do alto. E o propósito da tribulação é nos fazer semelhante à estatura do varão perfeito. As tribulações, elas vêm nos ensinar a sermos como Jesus. As tribulações são a oportunidade que temos de apresentar Jesus às pessoas. Mostrar como que você reage numa situação. Quando a notícia chega, nem pode se dizer mais que a notícia chega na porta da sua casa, né? Ela chega no WhatsApp. Chega uma notícia para você, como que você reage? Declaramos aqui hoje nas canções que tudo coopera para o nosso bem. Tu sabes que tudo coopera para o meu bem. E o que seria esse bem? Todas as coisas favoráveis? Tudo dando certo? Finanças em dia, saúde, família, trabalho, tudo ok, aí é fácil glorificar, não é? Mas será que foi para isso mesmo que Jesus morreu? O que é o bem que todas as coisas cooperam? É para que nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados nesse processo. Tribulação, paciência, perseverança, experiência e esperança. É um processo de crescimento. E nós podemos dizer, à luz da palavra de hoje, que cada uma dessas etapas é um abraçar. Então, se o mundo sugere que nós devemos ser felizes a qualquer custo, passando por cima até de princípios, ferindo a palavra de Deus até, a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser varões e varoas, segundo o coração de Deus, cada vez mais trabalhados, né? Como o bom evangeliquez diz, experimentados na dor. E Paul Sartre, ele diz que não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz com o que a vida fez de você. Porque nós não temos controle sobre nada. Não sabemos quando o nosso coração vai parar de bater. Não controlamos situação nenhuma, mas aquele que nos guarda controla todo o universo. E Ele nos deu uma promessa que é suficiente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a fundação dos séculos, até o fim. Eu já estou, desde já. Eu estou com você. E isso é suficiente, porque isso vai me ajudar a passar por qualquer situação, por qualquer tribulação que a vida me apresentar. E alguns princípios no reino de Deus, que eu costumo dizer que o reino de Deus ele caminha na contramão desse mundo. Aliás, o mundo caminha na contramão das verdades do reino de Deus. Porque o reino de Deus diz que o maior é o que serve.
E aqui no mundo existe uma disputa para ser servido. Os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ganhar tem que perder. É um mundo que contraria toda a lógica do reino de Deus. Por isso Jesus veio implantar esse reino e colocou ele em parábolas e nos deu mandamentos, dizendo que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos e os obedece. E existem mandamentos para que nós amemos. Por que é ordenado que amemos? Porque a nossa tendência é amar aqueles que nós temos afinidades, aquelas pessoas que nos são agradáveis, aquelas pessoas que são legais, nos tratam bem. Tão gostoso isso, né? Mas Jesus é o único mestre e o único fundador de uma religião, apesar que ele não fundou, né? Mas ele é o único mestre que diz, o único mestre que tem duas características que diferenciam de qualquer outra religião ou mestre. Primeiro, o seu túmulo está vazio. É o único, amém? É ou não é? E o segundo, ele é o único Senhor que nos manda, que nos ordena, que nós oremos por aqueles que nos perseguem. Se o Senhor nos ordena que nós amemos, é porque naturalmente não amamos. O Senhor manda que nós perdoamos, que nós perdoemos também. É um mandamento pelo qual você tem acesso ao perdão dele. E ele contou isso através de várias parábolas. Mas uma que eu quero destacar é aquela que tinha um credor que foi cobrar, e naquela época era assim. Se você não pagar a sua dívida, você dava seus bens, seus animais, até os seus filhos para o seu credor. E uma pessoa estava endividada, ia perder tudo, e ele clamou ao seu credor, e o seu credor o perdoou. Ele desceu a escada da casa desse seu credor e encontrou uma pessoa que devia pouquíssima coisa a ele. E ele foi inflexível ali, querendo e cobrando que aquela pessoa pagasse para ele uma dívida pequena. E então Jesus faz essa parábola para nos dizer que não adianta pedirmos o perdão e implorarmos pelo perdão do Senhor se não somos capazes de perdoar. E está na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, eu creio que nós mesmos determinamos o nosso período de deserto. Estávamos no PG, a última vez, comentando que o trecho que separa o Mar Vermelho da Terra Prometida, o Egito de Israel, caminhando com uma multidão de aproximadamente 5 milhões de pessoas, levaria no máximo 3 meses para chegar. E quantos anos levaram? 40 anos. A Bíblia diz que o Senhor, a nuvem ela se deslocava, porque durante esse período que o povo esteve no deserto, nunca faltou comida, água, as suas vestes não desgastavam, os seus sapatos não desgastavam, as suas pernas não incharam, e o Senhor protegia daquele sol escaldante do deserto com uma nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo, porque o deserto durante a noite é 0 grau. Se essa nuvem do Senhor que moveu esse povo não entrou na terra prometida, porque murmurou. Esse povo reclamou o tempo todo, sentindo saudade da escravidão do Egito, que também em analogia fala que é das cebolas, dos alhos, dos pepinos e dos melões do Egito. Reclamaram do maná. Todos nós aqui, eu creio, que tem vontade de saber como é que era esse maná, esse pão que caía do céu no deserto. Mas antes da gente apontar e falar que Israel foi assim, nós somos assim. Justificados por essa questão de
termos sido criados para viver num jardim, morar com Deus e ver Deus todo dia. O fato é que o coração do Senhor se alegra com o coração grato. Aquele que louva, glorifica, mesmo sem entender o que está acontecendo na sua vida. Somos desafiados a isso todos os dias. E o perdão é imprescindível para que nós possamos chegar, inclusive, à oferta trazida no altar. O Senhor disse: se você não perdoar o seu irmão, essa oferta também nem chega diante dele. Então, se a cicatriz, ela mostra uma dor, mas que não dói mais, nós temos que trabalhar como cristãos, para que, através da graça do Senhor, do perdão do próprio Senhor, do Espírito Santo que anda conosco, possamos estender esse perdão, fazer com que essa dor, que esse ferimento que me causou, seja cicatrizado com o amor, com o perdão, até que a gente olhe para ele e não doa mais. Então, muitas vezes Deus manda palavras. Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão, um profeta que queria amaldiçoar Israel. Quanto mais o Senhor usa os seus servos, os pregadores, a palavra dele quando a gente abre, pedindo que você perdoe, ordenando que você perdoe. E assim, o cristão, quando pergunta qual que é a identidade, né? Um dos seus discípulos perguntou para Jesus: como seremos conhecidos e qual que é a identidade? É uma carteirinha? É a roupa? Os cabelos? A Bíblia debaixo do braço? Não. É o amor com que ameis uns aos outros. Nisso sereis conhecidos. Então o crente, o cristão, o que se diz filho de Deus, filha de Deus, deve ser aquele que esteja propenso a perdoar, antes mesmo de ser ofendido. Eita! Trata mesmo, Deus, porque não é fácil. Não é. A gente se sente meio bobo. Aí você vai lá na Bíblia, pergunta assim: Jesus, é o quê? 7 vezes por dia? Né? E ele fazendo uma hipérbole, ele diz: 70 vezes 7 por dia. Então, somos confrontados, se alguém nos pedir que demos a nossa túnica, demos também a capa. E se alguém pedir que a gente caminhe 1 milha, que a gente caminhe 2. E se alguém nos ferir na face, demos a outra face. Esses são os filhos de Deus. E quando você consegue pegar aquela dor que te feriu, lá no âmago do seu ser, e consegue transformar ela numa pérola, através da beleza que ela significa, você chama a atenção de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu quero que o Senhor olhe para mim. Minha irmã, noiva minha, arrebataste o meu coração. Oh, meu Deus. Então eu posso fazer isso. Eu tenho essa possibilidade. E muitas vezes a gente pensa: não tem nada que eu possa fazer que o Senhor me ame mais ou que me ame menos. Então, beleza. Mas você pode sim surpreender o Senhor. E se eu for falar do tema proposto, mulheres que edificam, posso falar de tantas mulheres que edificam. Algumas mulheres que surpreenderam Jesus. Às vezes as pessoas falam assim: mas como? Como surpreender um Deus que tudo sabe? Onisciente, onipresente, conhece o fim de todas as coisas. No meu entender, eu acredito que Jesus seja como... Quem aqui é da época de alugar fita cassete na locadora? Quem aqui avança até o final do filme para assistir, para depois assistir o começo? Você, Lilian? Sério? Mas Jesus não é igual a você. Jesus,
Ele olha para você ali. Se ele quiser, ele pode olhar até no fim. Como é que é aquela figurinha? Né? Mas ele prefere assistir, acreditar. Vai, minha filha, vai, meu filho. Eu estou aqui com você. A gente vai conseguir. E quer coisa mais inspiradora do que a cruz? Que redimiu toda a humanidade. Né? O Ed cita o Haskell, o rabino, que tem um livro que diz, que eu quero ler: o meu Deus é um Deus ferido. Então, se a gente falar que Deus tem um lado do rico ou do pobre. Não, Deus tem um lado do oprimido, do perseguido. Ele está ali, junto com ele. Até mesmo se ele não souber. Ele está ali. Ele está conosco. E nós podemos superar qualquer coisa. Irmãos, eu falo isso para vocês porque eu superei grandes coisas que vieram para me derrubar, para me matar, de tristeza, de fraqueza, de falta de esperança. Médico já falou o quê, PR? Ora mesmo, porque o que a gente podia fazer... Estou aqui, irmãos, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Nós podemos vencer. Então, pessoas surpreenderam Jesus, sim, porque ele não avança a fita para ver o final. Então, algumas pessoas surpreenderam, e a maioria delas não eram de Israel. A mulher cananeia chegou para Jesus, né? Cadê o marido nessa hora? Né? Essas mulheres que vão lá e resolvem as coisas. Que mulheres corajosas, fortes. Hein, Lília? A gente não sai debaixo da chuva para pegar a broa para o filho? A gente não faz qualquer coisa por eles? Faz. E a mulher cananeia, a filha dela, estava terrivelmente endemoniada. E ela soube que Jesus estava ali, e ela foi correndo atrás, chegou para Jesus e pediu que ele a libertasse. E algumas vezes a gente não entende algumas atitudes de Jesus, porque ele olhou para ela e falou assim: não é lícito que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Porque ela não era de Israel, ela era da Cananeia. Mas o que Jesus estava dizendo no original do hebraico? Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. O cão foi amaldiçoado porque ele zombou da nudez do seu pai. Se você quiser ver isso, está lá em Gênesis, a partir do capítulo 9. Ele viu, o seu pai embriagou-se, despiu-se na tenda, e esse menino, esse filho de Noé, foi lá e viu o pai e foi chamar os outros irmãos para zombar. A Bíblia diz que Sem e Jafé colocaram uma capa de costas para não ver o pai e o cobriram. E Cão foi amaldiçoado, dizendo que ele seria servo desses 2 irmãos. E Cão é o antecessor de Cananeia. Os cananeus são descendentes de Cão. Por isso que Jesus falou aos cachorrinhos, tá bom, gente? Ele não estava chamando ela de cachorrinho, é porque ela era descendente de... E aí ela vem e fala uma frase que surpreende Jesus. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos filhos. Uau! Aí Jesus, vai, mulher, a sua filha já está liberta. Mulheres que edificam, a mulher sunamita, a mulher que via o profeta Eliseu passando sempre ali na porta de sua casa e falou com seu marido: vamos construir um quarto para esse profeta, para que ele repouse, que ele tenha uma cama, que ele possa se refrescar, que ele possa se alimentar. E aí o profeta ficou tão tocado com aquela atitude da mulher, que olhou para ela e falou: eu vou orar para que o Senhor te dê um filho. Quer dizer, ela não pediu esse filho, apesar que seu coração queria. E certamente o profeta viu isso. E aí ela teve um filho e esse filho morreu. Ficou doente, morreu. E essa mulher, cadê o marido de novo? Não estava lá. Cadê o marido? Não foi falar com Eliseu, foi ela. E ela foi. E ali, naquela unção e naquela força que só a mulher tem quando ela está cheia de coragem. Quando o seu filho está sofrendo alguma ameaça.
Mexe com os filhos da gente para ver, não é? E aí um servo foi correndo na frente para ver o que era que estava acontecendo, né? Porque ela estava vindo toda furiosa lá de longe, até levantando poeira. E aí ele foi correndo e falou: o que é que você quer? O que é que você quer? Ela falou assim: tá tudo bem com você? Ela respondeu: tá tudo bem. Eita, tá tudo bem? Meu filho morreu. Como assim tá tudo bem? Porque a mulher que edifica é aquela que fala só com quem interessa, com quem resolve. Não adianta você ficar se lamuriando. Pensou se ela fosse parar no caminho para responder? Para cada um: olha, meu filho morreu. Quantas vezes a gente faz isso? Mas a mulher cananeia foi até o profeta: eu não te pedi, agora eu quero que você ressuscita meu filho. E o filho dela ressuscitou. Mulheres que edificam. Abigail. Abigail era mulher de Naor. 1 Samuel, capítulo 25, conta a história que Davi estava fugindo de Saul e estava acampado com os seus homens nas terras de Naor, um próspero fazendeiro ali da região, e a sua tropa estava com fome. Então Davi mandou um recado, mandou um dos seus soldados chegar até o Naor e dizer: olha, durante várias vezes eu e o meu exército guardamos os seus animais aqui, do lobo, dos salteadores, e agora humildemente nós te pedimos que você nos dê algum suprimento, algum alimento para que nós possamos. Ele era o rei de Israel, estava fugindo de Saul, uma história à parte, quem sabe um dia a gente conta isso com detalhes, mas ele sendo rei, ungido, declarado, amado por todo Israel, ele esperou que o Senhor mesmo o levantasse no trono. Um homem segundo o coração de Deus é mais ou menos assim. Só que esse tal de Naor estava embriagado. E ele respondeu displicentemente: quem é Davi? Não quero saber de Davi. Diga a ele que nós não vamos dar nada para ele. E a mulher dele, Abigail, estava lá na cozinha e escutou. Ela escutou aquilo e rapidamente ela começou a preparar. Gente, 2 camelos. É cordeiro, é figo passa, é uva passa, e pães e tal. E aí a notícia chegou para Davi. Davi recebeu a notícia lá do mancebo que o Naor não estava muito favorável à causa dele. E ele, o homem de sangue que ele era, um homem de guerra que ele era, declarou que a sua tropa levantasse, porque ele ia descer para a casa de Naor e ia matar todos os homens. E Abigail já tinha preparado os alimentos e subiu. Uma estratégia, né? Que foi usada por Jacó também. Ela colocou o presente indo na frente. Se ele estava com fome, será que ele ia preferir comer ou matar o povo lá da casa dela? Então ela ajoelhou diante dele, honrou ele como rei, declarando, exaltando o homem de Deus. E ela até se tornou, sabe o quê? Esposa de Davi. Ele não matou nenhum dos homens da casa, mas quando Naor, recobrado da sua embriaguez, soube da notícia que Davi ia descer para matar todo mundo, teve, eu acho que um infarto, a Bíblia não fala, mas ele teve um mal súbito e morreu na hora. E Davi tomou Abigail como sua mulher. Davi. A mulher salvou sua casa. E aí eu posso falar até de uma mulher que edifica, a Esther, que salvou uma nação. Que se infiltrou, não porque ela quis, mas ela foi coagida como escrava, ali na Pérsia, a ser uma das concubinas do rei. Chamava Daça. E foi infiltrada dentro do palácio, e um dia foi chamada para ser mulher do rei, aí a câmara do rei, ser conhecida pelo rei. E ela foi tão graciosa e provavelmente muito bela também, o rei decidiu torná-la rainha da Pérsia. Ela não seria uma concubina, ela seria a esposa do rei. E o Senhor a colocou naquele lugar, naquela hora, para um objetivo específico. Isso o próprio Mardoqueu disse a ela, falando:
talvez seja para esse momento que o Senhor te trouxe até aqui. É um dos versículos chaves do livro de Esther. E ela jejuou, ela e a sua criadagem ali, por 3 dias, entrou na câmara do rei, que é uma coisa proibida, era proibida, é uma alusão também ao acesso à sala do trono, não permitido até que Jesus rasgou o véu, mas o rei, se estendesse o cetro, ela estava perdoada. E ela conseguiu o favor do rei, o decreto que tinha sido feito por Amã, para que a nação de Israel fosse exterminada, que na verdade o inimigo das nossas almas estava querendo destruir a genealogia do Cristo. Então, eles não conseguiram revogar o decreto do rei, mas conseguiram que Israel lutasse até o dia acabar. E até hoje, Israel comemora a festa do Purim, o dia do perdão, por causa dessa mulher que salvou uma nação. Então, a nós é dada a incumbência de edificar a nossa casa. O homem é o cabeça, mas somos nós que edificamos. E com sabedoria, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. A sabedoria, a Bíblia diz que ela vem do alto e é dada a quem pede, com abundância. Então está tudo aqui, irmãs. Sabedoria para edificar a nossa casa vem de Deus. E a nós é dada essa incumbência, que a nossa casa seja um lugar de paz e tranquilidade, porque o mundo nos é hostil. Nós devemos promover na nossa casa um lugar que o nosso marido deseje voltar. Aquele momento que ele está beijando você para ir embora, ele já está querendo voltar, porque é maravilhosa a sua casa, a mesa posta, a paz, a honra, é o lugar de comunhão, lugar de celebrar. A nossa casa deve ser assim, não só para a nossa família, mas para todos aqueles que forem até lá. Um lugar, um pequeno pedacinho do céu. Então, essa é a mulher que edifica. A vida, ela muitas vezes exige que nós aprendamos a correr antes de aprender a andar. A vida nos exorta, nos machuca, nos decepciona, nos confronta, nos machuca. E muitas vezes nós caímos. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quantas vezes forem necessárias levantar? Nunca fique prostrado, é o que diz a palavra do Senhor. Não importa quantas vezes caiamos, importa que a gente se levante. Porque se somos desafiados a correr antes de aprender a andar, com Jesus nós podemos dançar, com Jesus nós podemos voar. Sobre as suas asas, em cima dos seus ombros, nós podemos voar, sobre todas as circunstâncias. Não é fácil, mas essa presença nos basta. Essa presença, ela é suficiente para que nós atravessemos e deixemos com que a dor nos atravesse e vá embora. Oferecendo o que a Bíblia fala o seguinte, com a mesma consolação que fostes consolados, consolai uns aos outros. Então, muitas vezes, o Senhor permite que nós passemos por situações em que nós ganhemos experiência e esperança para que nós possamos consolar uns aos outros, para que nós tenhamos autoridade de estender a mão e ser o abraço de Deus, o colo de Deus, a voz de Deus. É através da experiência que Jesus experimentou a mais difícil de todas. E tem autoridade para que ordene que nós façamos o mesmo. Tem de bom ânimo. Eu venci. Você também pode vencer. E finalmente, lá para o céu, para onde eu vou, não haverá nenhuma cicatriz. Amém? Ediel está lá com perna já, saltitando na presença do Senhor. Nada será imperfeito, nossos corpos serão todos maravilhados. Qual que é o termo, gente?
Revista Glorificados. Obrigado, irmão. Eu gosto de gente crente. Corpos glorificados, sem nenhum defeito, como era no Éden. Sem cicatriz, porque na verdade, cicatriz, está cheio aqui, não está? Sem machucar. O nosso rosto já vai ficando cicatrizado, né? Aqui o pessoal gosta de falar bigode chinês. Eu gosto de falar que meu sorriso está entre parênteses. Lá para onde eu vou não vai ter nenhuma cicatriz. Mas aquele Deus ferido permitiu ser a sua cicatriz pela eternidade. A mão que nos sustenta hoje tem essa cicatriz eterna. Ele deixou para que nós, eu e você, possamos ter essa vida gloriosa que Ele já tinha com o Pai. Para que nós possamos chegar lá, Ele se permitiu ser ferido e essa cicatriz está lá. Cada vez que Ele estende a mão, quando falamos, Senhor, em nome de Jesus, então Ele estende a mão. Aí o Pai olha e vê a cicatriz e não resiste, atende. Então nós temos tudo, como diz o mineiro, nós temos a faca e o queijo na mão. Amém? Faça da sua dor uma pérola, coloque ela no seu colar e arrebate o coração do seu rei. Quero ler um poema para encerrar. O tempo pode te rabiscar o rosto, pode te pratear os cabelos, mas não deixe que o tempo te apague o viço, nem te adormeça o riso. Conserva o teu jeito de olhar macio, a tua capacidade de sonhar. Guarda em ti as tuas vontades mais absurdas, os teus desejos mais infantis. Pai, conta a história de novo para mim, porque quem não aceitar o reino de Deus como criança jamais entrará lá. Então é assim mesmo que a gente se relaciona com Ele. Conta de novo a historinha para mim. Conserva a tua poesia, o teu amor proibido, reserva também a tua indignação. Guarda a tua teimosia, não te acomode com as voltas do tempo. Renova-te a cada manhã, a cada pão por dentro. Não deixe o tempo te roubar a vida. Parabéns para todas as mulheres. Nós temos aqui a Mari Guerreira, mas quando o Senhor criou a mulher, lá no hebraico diz, eu vou te fazer uma Ezer. Ezer é usada na Bíblia 2 vezes para falar da mulher e 16 vezes para falar do exército em guerra. Então, no hebraico significa guerreira. Eu vou te fazer uma auxiliadora idônea. Sim, eu vou te fazer uma adjuntora. Adjuntora é tão legal porque não te coloca nem abaixo nem acima. Te coloca de lado. Mas a tradução é guerreira. Então, parabéns para você, mulher guerreira, que tem resistido até aqui. Um dia o Senhor vai te consolar. De tudo que tem sido difícil aqui. Alegra-se nele agora. Eu vi uma frase hoje que eu amei. Enquanto o Senhor não abre uma porta para mim, eu vou glorificando Ele no corredor. Orem por mim, irmãos. Estou procurando um trabalho. Mas eu já estou glorificando o Senhor no corredor. Amém? Louvado seja Deus.